Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Marcelo Forma, CFO e diretor comercial na Bemol. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. E comigo na bancada, Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM e da Prime, que é o braço da ONU de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. Marcelo, muito obrigado por você ter vindo de Manaus nos encontrar. Conta pra gente um pouco desse gigante que é a Bemol. Legal. Bom, primeiro, bom dia. É uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. E para mim sempre é um orgulho enorme poder levar e contar um pouco da história da Bemol, porque a gente está, de fato, num cantinho bem escondido do Brasil, né? E aí eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês, porque eu acho que ela é super interessante. Eu sou paulistano, então eu vivi 50 anos aqui em São Paulo, né? Na Faria Lima, na Berrini, e depois, através de uma oportunidade profissional, fui assumir um cargo na Bemol em 2019 e me apaixonei, né? Então, a Bemol é uma empresa varejista, tipicamente de eletromóveis, né? Como Magazine Luiza, Casas Bahia, e nesses 81 anos de história, ela está na terceira geração, tá? Então, em 2019, o Denis assumiu como CEO na terceira geração e me convidou para ajudar ele num processo de transformação do varejo. Afinal de contas, a gente tem vivido o que a gente chama do apocalipse do varejo nos últimos anos, né? Isso é um fenômeno mundial. A gente tem um questionamento se de fato o varejo físico iria sobreviver ou não. Então, os grandes marketplaces internacionais de fato têm se espalhado pelo mundo e pegado uma boa parte do share das empresas. Então, a gente veio com um plano bastante arrojado, onde a gente criou uma estratégia de a gente precisava ter uma relação com o cliente mais profunda, né? Então, a Bemol, que era um varejista tradicional, quando a gente assumiu, tinha 20 lojas, né? Onde exatamente? A matriz da Bemol é em Manaus, tá? Então a gente perfeito, atua em 4 estados. Uhum. Quais são os 4 estados que a gente atua? Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre. Tá? A gente está falando do que a gente chama de Amazônia Ocidental, que é a porção mais à esquerda da região norte, o lugar mais isolado do Brasil. Sim. Então vou dar uns dados para vocês que eu acho que são importantes, até para poder substanciar isso. A gente está falando de 25% do território nacional, esses 4 estados. Tá? Ou seja, 1/4 do território nacional. A gente está falando de 8 milhões de pessoas nesses 4 estados, ou seja, 4% da população, né? Então, 25% do território, 4% da população e 2,5% do PIB, 2,5% do PIB do Brasil. Então, vejam qual é o desafio que a gente enfrenta. Então, dentro disso, a nossa estratégia é, de fato, permanecer nesses 4 estados, tá? Realmente fazer uma estratégia nichada para que a gente possa, o que a gente chama de share of wallet. Eu quero estar presente e de uma maneira intensa com toda a população nesses 4 estados. Então, 2019 a gente assumiu, naquele momento a gente só estava, e aí, só mais um dado, são 151 municípios, tá? 151 municípios. Então, em 2019 a gente estava em 6 municípios, dos 151 municípios. 2019. 6 municípios. As 4 capitais e mais 2 municípios do interior do Amazonas. Com lojas físicas. Então, de 2019 para 2024, vocês subiram de 6 municípios para 150, é isso? Não. 150 é o total de municípios que existem na região. Ah, tá. Hoje a gente já tem de 70, metade. Tá. Então, de 6 para 70. 64. Não. Dos 70, 20 com lojas. Tá. Mas parte da nossa estratégia é, de fato, conseguir atender mesmo sem loja. Tá? Ou seja, a nossa operação eu consigo atender em diversos estágios. Mas se você for pensar aqui de 6 municípios com 20 lojas e para 20 municípios com 46 lojas em 4 anos, isso significa você mais do que dobrar a tua operação. Sim. Né? E com pandemia no meio. E com pandemia no meio. Então vamos pegar a pandemia, que eu acho que é um ponto importante para a gente falar, porque é o seguinte. Quando a gente quis fazer essa transformação digital, que eu estava falando da questão do apocalipse, Sim. surgiu a pandemia. Tá? Antes da pandemia, a gente já tinha o canal digital, vendas pelo e-commerce era uma coisa importante para o varejo,
era 2% das nossas vendas, tá? Hoje em dia o e-commerce responde por 17% das nossas vendas. Olha, né? que subida. Então, e hoje a gente fatura 2 vezes o que a gente faturava em 2018, antes da gente assumir. Então você dobrou o faturamento e foi de 2% para 17% em cima de um faturamento dobrado o nosso e-commerce. Genial. Então, isso de fato mostrou que a gente conseguiu, dentro da estratégia de sobrevivência do varejo, de fato conseguir desenvolver o canal digital, que é muito importante. Não só isso, né, o desenvolvimento do canal digital, ele também precisa ser feito em conjunto com a loja. Então, o phygital, quer dizer, todas as nossas estruturas das lojas, mesmo se eu não tiver o produto lá, eu consigo vender através do meu e-commerce. Mas deixa eu contar um pouco mais da estratégia, porque ela é muito mais ampla do que... Porque eu já não sou mais um varejista de eletromóveis, tá? A gente é muito mais do que isso hoje em dia. Então, naquela época, a gente via o cliente em torno de 3 vezes por ano, que é muito pouco. Se você quer ter, de fato, uma relação profunda com o teu cliente, você precisa ver ele muito mais. Então, a gente precisava do quê? De frequência e recorrência. Aí, qual foi a estratégia que a gente decidiu naquele momento? Farma. Então, naquele momento, a gente tinha um MVP, a gente tinha 4 farmas que estavam sendo testadas. Tá? Hoje eu tenho 46 farmas. Vocês trouxeram um tipo de comércio que faz com que o cliente frequente... Tem uma recorrência e uma frequência maior com o seu negócio. Por quê? Porque eu consigo ter dados, eu consigo entender os hábitos e as necessidades desse cliente. E a gente decidiu pela farma, porque farma é um negócio que tem a ver com saúde, né? A população está envelhecendo, cada vez necessita mais desse tipo de serviço, e de fato a frequência na farma ela tem se tornado cada vez mais recorrente. Isso aqui, imagina aí, de 4 para 46 farmas, a gente tem mais farmas do que loja hoje. E qual foi a estratégia da farma? A estratégia da farma era o seguinte: as nossas lojas nos grandes centros, elas são lojas muito grandes, tá? São lojas que têm em torno de 2.500 metros quadrados de área de venda. Então, o que a gente fez? A gente colocou, primeira estratégia, farma em todas as nossas lojas, tá? Entrada independente, mas conectada. Então, a gente entendeu que na hora que a gente fez esses MVPs com as farmas, primeiro, eu conseguia, nesse espaço que eu estou colocando a farma, rentabilizar, e a farma ainda me gerava mais negócios na própria loja, né? Um aumento. Então, isso aqui é win-win, né? Quer dizer, além do próprio resultado da farma, ainda tem um resultado adicional que veio junto com a loja. Então, essa primeira estratégia a gente completou com bastante sucesso, mas a gente entendeu que a gente ainda poderia ampliar esse negócio além das fronteiras das lojas. Então, hoje, em Manaus, a gente já tem várias farmas de rua, né? Então, a gente, com um negócio que começou onde você tem grandes players nacionais, na farma, aí é bastante difícil, hoje a gente já tem 11% do mercado de farma na região. Tá? Então, essa foi um dos negócios que, na pandemia, também deu muito certo. Além disso, na pandemia, Manaus sofreu demais. Né? Sim. E as pessoas tinham medo de sair de casa até para comprar comida. Então, o que a gente fez? A gente estava com o e-commerce, a gente estava se digitalizando, a gente começou a vender cesta básica através do nosso e-commerce. A gente se tornou uma vendedora de cesta básica da região. Incrível a agilidade do grupo para tomada de decisão em momentos mais críticos, né? Com certeza. Então, eu acho que esse é um dos principais fatores. Quer dizer, a capacidade de adaptação, a resiliência, Sim. ela sempre foi muito forte e ela se provou muito na pandemia. Tá? Sim. Então, aí, hoje em dia, a gente tem no nosso canal digital, então, o mercado, né? Quer dizer, não é mais só cesta básica. O cesta básica hoje tem mais de 1.000 SKUs que a gente vende. Então, a gente vende através do canal digital. Em 3 das nossas lojas, a gente já tem mercado também. Então, quer dizer, a quantidade de produtos diferentes e necessidades que a gente atende dos nossos clientes tem aumentado de maneira recorrente. Tá? Aí deixa eu colocar alguns aspectos que eu acho que eles são muito relevantes e são muito dos nossos diferenciais. Crédito. Tá? Que acontece? Um dos nossas principais estratégias, de fato, é fornecer crédito para o nosso cliente. E tem aqui um aprendizado, são mais de 40 anos oferecendo crédito aos clientes. A Bemol desenvolveu, nos anos 90, todas aquelas modelagens de risco baseada em regressão multifatorial, e aí a gente foi trazendo sempre, e a Bemol sempre foi muito focada em inovação, em tendências. Então toda essa questão de machine learning,
a gente foi incorporando aos nossos modelos. Então, hoje, o nosso modelo de crediário, ele foi desenvolvido até por uma startup, a gente faz muito essa questão do empreendedorismo, que algumas pessoas que eram cientistas da UFAM, né, cientistas de dados, que a gente começou... UFAM a federal dele. A federal. Federal de Manaus. A federal do Amazonas. Do Amazonas. Do É fantástico. Então, a gente começou a desenvolver esse modelo de crediário baseado com esses cientistas de dados, que desenvolveram essa modelagem e evoluíram daquilo que a gente tinha desse modelo mais simplista, vamos falar assim, do passado, e que hoje em dia eles até se tornaram uma startup, tá? Chama UMI, e eles já estão oferecendo essa solução para fora, mas muito concentrados também na região norte, no Amazonas. E a gente evoluiu. A gente, dos 8 milhões de habitantes, que a gente está falando desses 4 estados, a gente tem 4 milhões de CPFs que são nossos clientes. Olha, tem 50% da população. Da população. Então, o que acontece? Para esses 4 milhões de clientes, eles têm hoje em dia oportunidade de crédito junto com a gente, né? E dar crédito tem todo um aprendizado ao longo desses 40 anos que nos permite hoje ter um modelo muito bem calibrado. A população local, a desbancarização naquela região é muito grande. Não tem esse problema. Né? Você não tem dados, você não tem Serasa, etc. Então, a gente aprendeu a conhecer o perfil desses clientes e dar crédito para esses clientes. E acreditar nesses clientes. Mas e a inadimplência, como está, Marcelo? É alta? Pois é, a inadimplência, hoje em dia, ela está nos níveis, eu diria, mais baixos que a gente sempre teve. Ano de 2022 e 2023 foram anos difíceis de inadimplência. Não para bemol, para o Brasil como um todo, em função da conjuntura que a gente teve de mercado. Mas a gente conseguiu recuperar muito rápido isso. Por quê? Porque aí que está, eu acho que um dos grandes diferenciais, é a fidelidade do cliente com a bemol. O cliente da bemol não enxerga a bemol como uma oportunidade de compra de um produto numa oferta, mas sim numa relação de longo prazo. Sim. Então ele quer manter o crédito, ele quer quitar a dívida. Provavelmente as nossas parcelas do crediário, na lista de prioridades dos clientes, está lá em cima. Sim, né? Senão ele perde o acesso. Exatamente. Para você ter ideia, como que isso aqui se concretiza quando eu olho a bemol, as compras da bemol? 82% das nossas compras são feitas no crediário próprio. 82%? 82% das nossas compras. Você sabe qual o percentual de compras que são feitas em cartão de crédito no nosso negócio? Não. 7%. E essa diferença, com essa é dinheiro? Aí é dinheiro, exatamente. Né? Pix. Incrível número. Pois é, se você for olhar no varejo, esse número é altíssimo, essa penetração de crediário. Né? Tipicamente no mercado, os bons varejistas que têm um crediário que funciona bem é em torno de 30%, 40%. Né? Então, esse de fato é um dos nossos grandes diferenciais estratégicos. Então, a gente deu oportunidade para essas pessoas de inclusão financeira, né? E possibilitar que eles possam ter os eletrodomésticos, as necessidades que eles têm para casa, né? E hoje em dia o crediário não é só restrito a móveis, a geladeira, a celular. Ele pode comprar na farmácia com crediário. Pode comprar? Pode comprar alimentos, cesta básica com crediário. Quem dá crediário para comprar alimento e remédios, né? Medicamentos. Sim, é muito raro. É muito raro, né? Então, esse é o ecossistema que a gente tem montado. Tá? Então, quando eu falo varejo físico, eu falo e-commerce, eu falo a farma e o mercado na questão da recorrência. E aí tem o crediário, que naturalmente é o combustível que alimenta tudo isso. A gente tem um programa de fidelidade muito forte, onde eles ganham pontos de bônus e você vai subindo numa escala de relacionamento onde você consegue ter melhores condições de pagamento, planos de pagamento, etc. Vai fidelizando o cliente. Vai fidelizando o cliente. E esses pontos de bônus é como se fosse uma moeda bemol, porque você monetiza. E quando você monetiza, você pode usar para comprar outros produtos ou para pagar uma parcela do crediário. Sim. Tá? E aí, dentro desse ecossistema, a gente ampliou. E eu acho que assim, um dos grandes casos de sucesso que a gente teve nesses últimos anos, e isso também nasceu junto com a pandemia, foi a gente ampliar nosso negócio de serviços financeiros. Eu sei que o varejo... Além do crediário.
Além do crediário. Eu vou contar agora um pouco para vocês tudo que a gente tem feito de serviços financeiros, que eu acho bastante interessante. Isso é novo também, Marcelo? Então, isso é super novo. Tá. Né? E isso veio na esteira, de novo, da estratégia defensiva em relação ao apocalipse do varejo. Cada vez mais, eu quero estar preparado para, se um dia eu tiver que ter margem zero no varejo, eu conseguir ser rentável. Uhum. Né? Pela questão da competição e da necessidade. Então, para isso, eu preciso buscar outras fontes de resultado para poder fazer com que a Bemol continue sendo lucrativa. Né? Sim. Então, o que a gente começou a fazer? Na pandemia, a gente falou, poxa, além da necessidade de dinheiro, de crédito para comprar produtos dentro da Bemol, o cliente tem outras necessidades, né? Sim. Eventualmente ele tem uma dívida, eventualmente ele quer fazer uma reforma, eventualmente ele quer colocar um filho para estudar na faculdade, etc. Então a gente começou a trabalhar com empréstimos pessoais. Tá? Esse foi o primeiro produto que a gente lançou de crédito além do crediário. Então é um empréstimo pessoal sem garantia. A gente já tinha todo um histórico e um score de risco do crediário. Né? Então o que a gente fez? A gente pegou, olhou e falou assim, tá bom, vamos usar essa lógica. Então a gente falou, vamos pescar só dentro da nossa piscina. Sim. Não vamos para mar aberto. Então dentro dessa piscina, a gente... Se você é cliente Bemol, e se tem te crédito conhece, bom com a gente. Você tem outros serviços então, financeiros. Vamos lá, a gente a gente pegou lá 2 bilhões dos 4 bilhões, né? E começou a oferecer crédito para esses 2 milhões de pessoas. Então hoje eu tenho 300 mil clientes que estão ativos no empréstimo pessoal. A gente começou originando em torno de 1 milhão e meio por mês de empréstimo pessoal. Tá? Hoje a gente está originando 110, 120 milhões por mês. Por mês? Por mês. Esse ano a gente vai originar mais de R$1 bilhão em empréstimo pessoal. Na análise de vocês, está retornando bem, está funcionando? Super. Inclusive é o seguinte, tipicamente, naturalmente que todo esse crescimento que vem acontecendo, você necessita de capital, né? Sim, então, claro. Por exemplo, todas essas operações que a gente tem feito de serviços financeiros, a gente tem estruturado alguns veículos para poder fazer o funding disso. Então, a gente construiu um FDIC, né, para poder ceder todos os créditos. Então, tem investidores hoje que estão investindo nesse nosso FDIC. E, assim, a rentabilidade da cota que a gente chama júnior, né, que é onde fica todo o risco, mas fica o retorno, é extremamente alta, né? E FDIC foi um produto que sofreu muito no mercado. O nosso FDIC vai super bem, porque de fato a performance do nosso produto é muito boa, né? Então essa é uma operação que se consolidou e ela nos ajuda. Então hoje eu vou te contar mais outros produtos e qual que é o nosso pipeline de produtos que a gente tem feito com serviços financeiros. Mas hoje já a BSF, que a gente chama, que é Bemol Serviços Financeiros, já responde por 30% do nosso EBITDA. Uhum. Então, quer dizer, a gente está indo naquela estratégia, de fato, de conseguir diversificar e depender menos do varejo para poder construir o nosso resultado. Outro produto que a gente gosta muito e tem a ver com, vamos falar assim, os valores da Bemol, é fazer produtos de longo prazo com taxas de juros mais baixas. Então, a gente tem ido para o que a gente chama de CGI, que é crédito com garantia imobiliária, que tipicamente no mercado é conhecido como home equity. Então, a gente já tem feito empréstimos com garantia imobiliária. A gente acha que é um produto que tem muito mais a ver com a relação de longo prazo com o nosso cliente. Tá? Então, isso aqui tem evoluído bastante também. É um produto que não está ainda no patamar onde está o empréstimo pessoal, naturalmente tem outras características, mas para você ter ideia, esse último mês a gente fez 8 milhões. Mas isso para tickets maiores, né? Sim, são tickets maiores com garantia imobiliária, sim. Mas aqui tem muito a ver também o que a gente quer fomentar do empreendedorismo na região. Porque esse é um crédito bom para quem quer empreender. Concordo, porque ele levanta o recurso, dá a garantia, e o valor tem que ser um pouco maior para justificar a questão do custo da hipoteca e tudo mais. Mas a gente tem feito, assim, desde tickets de 20, 30 mil até relativamente 1 milhão. Né? Depende, quer dizer, é bastante amplo. Nosso ticket médio está um pouco abaixo de 100 mil reais. Então, é uma maneira de você fomentar a economia na região e ajudar os empreendedores a evoluírem, né? Então, tem crescido bastante, é um produto que a gente, até pelo volumetria, a gente já estava com uma carteira aí de mais de 60 milhões em empréstimos com garantia imobiliária. De novo, também aqui sempre olhando
dar as melhores práticas e conseguir melhorar, fazer o melhor modelo de estrutura de capital. A gente também fez um CRI agora, né? Cedeu para o CRI, também tem investidores que compraram as cotas desse CRI, e a gente está fazendo o funding então, dessa operação através desse modelo. E aí a gente vem evoluindo. Tudo isso aqui também tem por trás uma conta digital, que é onde a gente está ancorando todos os nossos produtos financeiros. Então, hoje existe o que a gente chama da conta bemol, ela nasceu também na pandemia, e ela nasceu no primeiro momento muito mais com foco em digitalização da relação com o nosso cliente. Imagina, eu falei para vocês que 82% das nossas compras são feitas no crediário próprio. Sim, próprio. A quantidade de parcelas que o cliente, antes da pandemia, ia pessoalmente pagar no caixa, era enorme. Então, isso causa fila, isso causa fricção. E aí a primeira questionamento, quando eu falo, não, a gente precisava digitalizar isso, eu falo, não, mas isso não é bom. O cliente vai para a loja, tal, não sei o quê. Eu não quero que o cliente vá para a loja para ficar na fila. Sim, né? Às vezes é uma experiência ruim. É muito ruim. Eu quero que o cliente vá para a loja para ter boas experiências, né? Então, o que a gente fez? A gente criou essa conta digital, que é a conta bemol, com o primeiro objetivo de a gente digitalizar o pagamento do nosso crediário. Então, hoje, o nosso crediário ele já está bastante digital. O cliente, através do aplicativo, ele consegue entrar e pagar as parcelas diretamente lá. Uhum. Não só isso. Antes, no começo também, ele precisava pegar o empréstimo, ele tinha que ir na loja. Uhum. Hoje em dia, ele consegue pegar o empréstimo diretamente no aplicativo. Ele consegue pagar a parcela do empréstimo dele no aplicativo. Uhum. E muito dessa população era desbancarizada. Então, a gente acabou trazendo também oportunidade, porque hoje o cara consegue fazer um TED, consegue fazer um Pix, consegue pagar um boleto, consegue fazer recarga de celular, consegue contratar o empréstimo, consegue, enfim, fazer inúmeras atividades que estão relacionadas aos serviços bancários através da conta bemol. E melhor que isso, né? A conta bemol, só para eu entender, é uma conta de banco, então. Uma conta de banco. Porque, enfim, ele não está mais desbancarizado. Não, ele está inserido no sistema agora, financeiro. A partir da bemol. Né? Então, hoje, a gente tem 400 mil contas. Tá? Esse é um projeto que vem crescendo. Que há depósitos também nessas contas, né? Há depósitos. Porque senão ele não ia conseguir pagar, se eu entendo. Com certeza. Tem depósitos, tem saques. É uma conta normal de banco. Né? E o que é interessante é que a conta bemol ela tem hoje permitido que o cliente, diferente do que tipicamente um neobanco, como um Nubank, dá uma cutucada aqui também, né? Um banco digital. Banco digital. O nosso banco digital tem agências. Olha que legal. Né? Sim, por que ele tem agências? Porque ele tem as lojas da bemol. Então, o nosso banco funciona 7 dias por semana. Olha, e não funciona só no horário comercial. Você pode ir hoje, através da conta bemol, fazer saques e depósitos no caixa da bemol. Mas sabe uma coisa que eu acho genial do Grupo Bemol? É que vocês pegaram algumas fragilidades, quando a gente olha de longe, logística, falta de bancarização, e colocaram como ativos de vocês. Oportunidades, e de certa forma foram restringindo a entrada de concorrentes, porque o concorrente vem e vai ter que trabalhar nisso, na dificuldade logística, na questão de dados, porque pela falta de bancarização. Agora, uma coisa, vocês têm alguma linha de verticalização de produtos, ou de como é que vocês têm trabalhado isso? Tá no radar? Por exemplo, ter a linha de produtos de vocês, ou comprar fabricantes? Como é que vocês estão nessa linha? Vamos lá. Boa pergunta. É tanta coisa para falar, porque assim, nosso dia é tão intenso, porque são tantos projetos simultaneamente que a gente tem feito. E tanta oportunidade nessa região. E tanta oportunidade. A gente quer correr, a gente quer fazer as coisas, entregar cada vez mais valor para os clientes. Então vamos lá. A gente já tem um caso muito concreto e muito legal, que eu chamo de verticalização. Eu vou falar de marca própria. Tá? Eu acho que marca própria é um projeto legal. Define bem. Na Farma a gente tem um caso muito legal. A gente tem a nossa marca própria, ela chama DAZ. D-A-A-Z, né? Então, ela vai de A a Z, é isso que a gente fala. Então, a nossa marca própria, hoje em dia, ela está penetrando todas as categorias na Farma, tá?
e mais de 10% das vendas da nossa farma hoje são de marca própria. Vocês conseguiram, então, baixar preço, ser competitivos e ganhar mercado. E só produtos de alta qualidade. Tá, O que é muito genérico importante. Ou genérico? Porque... É que não é medicamento, né? Marca própria você faz muito shampoo, cosmético, produtos exatamente, fio dental, produtos de soro higiene fisiológico, pessoal. Aparelhos de medição de pressão, de glicose, aqueles todos acessórios para você, ortopédicos que você precisa, bastante protetor solar, interessante. Fralda. Então a gente tem fralda DAS, cara. A fralda DAS na nossa farmácia vende mais do que Pampers. Assim, ela geralmente a marca própria. Olha o que é entender o mercado. Porque daí vocês têm a noção corretíssima de demanda e do teu consumidor, compram em larguíssima escala. Exato. Trabalham no custo e no volume. E até desenvolvendo produtos regionais, né? Então, óleo de andiroba. Características regionais. Regionais com marca própria também. E agora, o que a gente tem discutido... Fala um pouco disso, mas quais são esses produtos regionais? Nossa, tem, assim... Alguns exemplos. Aqui, na questão da farma, eu acho que essas essências de óleos são tipicamente o que a gente chama de produtos regionais, né? Então, desde de um óleo de andiroba que eu coloquei para vocês. Um shampoo com uma castanha. O shampoo com algum produto regional. Mas, por exemplo, tem alguns empreendedores locais, que são fornecedores locais, que fazem, por exemplo, chocolate Nacau. Faz o chocolate com o cacau daquela região, etc. A gente vende na nossa farma. Tem um outro produtor que tem feito hoje balas veganas, com produtos da floresta. A gente também vende isso dentro dos nossos produtos. Mas isso é tão interessante que aí... porque como o nosso e-commerce ele é todo integrado, então hoje em dia na minha plataforma de e-commerce, hoje a gente conseguiu evoluir para que praticamente mais de 70% das minhas vendas do e-commerce aconteçam no aplicativo da Bemol. No aplicativo da Bemol do e-commerce você consegue comprar produtos do varejo tradicional, você consegue comprar produtos da farma e produtos do mercado. Tem um produto super regional que chama tucumã, não sei se vocês já ouviram falar. Tá? Não. É uma fruta local, né? Que inclusive ela tem várias propriedades que são muito boas. Ela tem fibra, ela tem uma gordura boa que nem típica do abacate, e ela tem propriedades também relacionadas a questões cosméticas, né? Mas de qualquer jeito, ele é um produto que, quando a gente fala dentro da dieta típica do amazonense, como chama? Acabei de... Tucumã? O tucumã, ele está sempre muito presente, inclusive porque o sanduíche típico do café da manhã do amazonense é o X-caboquinho, né? O X-caboquinho, o que ele é? Que filmou lá. Pois é, então é tucumã, banana frita e queijo coalho, né? Sim. E no pão passando manteiga. Então o tucumã, a gente gosta tanto disso que a gente agora achou um empreendedor local que a gente está estimulando ele para se profissionalizar, tirar todas as licenças, etc, etc. E a gente quer vender tucumã a vácuo. Olha. Né? Que é uma coisa que a gente acha que tem super mercado, potencial. Tem futuro. Exatamente. Então, da mesma maneira que a gente evoluiu, vamos falar assim, com o e-commerce, com a marca própria na farma, vou para o outro lado colocar para vocês aqui umas outras iniciativas que a gente teve dentro do varejo. Então, hoje no nosso e-commerce ele é muito mais amplo do que simplesmente eu vender produtos que eu tenho em linha na Bemol. Tá? A gente criou o conceito do marketplace, mas o marketplace local. Não é aquele marketplace tipicamente do Mercado Livre, da Amazon, 300 mil sellers. A gente tem 20 sellers hoje e quer chegar em 50 até o final do ano. Tá? O que são esses 20 sellers? São empreendedores locais que entendem que a plataforma da Bemol é a principal plataforma na região de venda online e está colocando e disponibilizando seus produtos. Tá? Então, uma das coisas que a gente identificou na pandemia, não tinha venda de produto de material de construção que tem, vamos falar assim, uma boa química, né? E sinergia com os produtos que a gente vende,
na região. Material de construção é um produto que voa difícil, não voa fácil. Sim. É pesado tal. É difícil, você não tem players nacionais de e-commerce em material de construção. Muito difícil. Então, 3 empreendedores locais que trabalhavam nessa área vieram com a gente com um plano de negócios, falaram, a gente quer fazer um e-commerce de material de construção e a gente queria fazer isso para vender na Bemol. Então, a gente olhou o plano, gostamos, entramos de investidor, chama Rampap, e hoje a Rampap vende material de construção na plataforma da Bemol. Tá? Então, a gente está falando, isso fazem 2 anos e meio, 3 anos, hoje a Rampap está vendendo, deve vender esse ano 35, 40 milhões de material de construção na plataforma da Bemol. São empreendedores que foram criados pela Bemol. Genial. Então, nesse marketplace, só para entender, vocês fazem uma espécie de curadoria e quando sentem que a empresa ou que a startup é interessante, entram inclusive como smart money, como investidores ali. Exatamente isso. É uma espécie de Amazon da Amazônia mesmo. É Amazon da Amazônia, boa. É um bom... É original. É original. É original. Com DNA local, né? Ele é local. E Marcelo, falando um pouco agora do futuro, o que você está enxergando que são ali os... Eu já percebi que vocês tinham, que foi muito bom por sinal, essa preocupação do apocalipse do varejo não deixou que vocês ficassem acomodados no sucesso e fossem atrás de outros pilares para o grupo. E o que você está enxergando aí para os próximos 10 anos? Então, a linha é se defender dos grandes marketplaces ou tem mais? Forçar mais em bancarização? Aonde você acha que... Eu acho que para cada uma dessas áreas a gente tem estratégias específicas, mas que no final das contas, o que a gente quer mesmo ser a empresa mais confiável e estar sempre presente na vida das pessoas da Amazônia. Tá? Esse é o nosso propósito, vamos falar assim. Sim, isso que está norteando os negócios. Exato. E para fazer isso, eu preciso ser o melhor em tudo que a gente faz. Se você pegar hoje o mapa do Brasil e você for olhar e-commerce, for pintar os estados, ele é praticamente todo amarelo o Brasil, de Mercado Livre. Sim. Né? Então tem... Eu acho que das 27 unidades da federação, 7, 8 é Amazon, o resto é Mercado Livre, mas tem 2 que é azulzinha e é Bemol. Ótimo. Tá? Uma é no Amazonas e outra em Roraima. A gente, de fato, domina, é a principal plataforma de venda de e-commerce e a gente quer continuar fortalecendo essa posição. Então, como que eu fortaleço essa posição? Primeiro, eu tenho que continuar cada vez mais oferecendo mais variedade e produtos para o meu cliente. Então, isso passa por eu ter cada vez uma prateleira infinita. Então, eu tenho agregado sellers, né? Inclusive, alguns sellers são fornecedores locais que eu não consigo colocar toda o line-up deles em loja, porque não tem espaço físico para isso. Você tem limitação. Então, o que eu não consigo botar em loja, eu tenho feito parcerias para colocar o adicional através do nosso e-commerce. Tá? Então, essa é uma vertente no marketplace. O outro é buscar coisas novas, né? E coisas que eu não vendo dentro da Bemol. Hoje em dia eu tenho até, vamos falar assim, não vou chamar de concorrentes, mas eu tenho players do mesmo segmento que eu estou, mas que não conseguem chegar no cliente da mesma maneira que eu tenho, porque a questão do marketplace não é só que eu estou dando visibilidade para ele chegar no cliente, mas eu estou dando crédito também. Sim, claro. Eu financio as vendas que acontecem no meu marketplace. Aqui tem um ponto importante na nossa estratégia, que é o seguinte: quando eu falo que a gente tem um marketplace, aqui quem toca o cliente é única e exclusivamente a Bemol, tá? Então quem dá o crédito, quem emite a nota, quem faz a venda, quem faz a entrega, quem faz a montagem do móvel... Não é direto. Não. Ah, entendi. Eu tenho um take rate em cima disso, mas quem cuida da relação com o cliente é a Bemol. É o que o ótimo para o cliente, que ele consegue confiar na entrega, ou ter essa relação de confiança vai também para os produtos do marketplace. Exatamente, eu fortaleço. Né? Então essa é uma estratégia importante. A outra, para crescimento, quando você rola em serviços financeiros, a gente tem um pipeline aqui de outros produtos. Então, a gente está testando agora, está nessa fase de MVP, do crediário parceiro. O que é o crediário parceiro? Eu estou começando a dar crédito para os clientes da Bemol comprarem fora da Bemol, em outros estabelecimentos comerciais. Então, eu quero
começar a estar permeando outros ambientes de consumo através do crédito da Bemol, né? Então isso é uma maneira de eu estar saindo da fronteira das nossas lojas, né, e do nosso e-commerce para poder também estar oferecendo em outros lugares. Então essa é uma das estratégias que a gente tem feito. Logística, fundamental. Assim, E a logística na região norte não é trivial. ela não é trivial em todos os aspectos, tanto inbound como outbound. Sim. Tá? Eu já te falo pelo inbound, e assim, o tempero disso aqui se chama seca, ou, vamos falar assim, crises climáticas, Você tem essa variável também. que hoje em dia, e no ano passado a gente teve uma seca absurda, foi uma das maiores secas que a gente teve de todos os tempos, que isso aqui, a gente não tem estradas. Você perdeu circulação de mercadoria por causa da seca dos rios. Exatamente. Eu tive que me preparar e lidar com essa variável. Como se prepara para isso? Olha, se prepara... Estoques pontuais. São várias estratégias. Não Que tem loucura. uma única solução para tudo, né? Então, primeiro você tem que antecipar as compras de parte das mercadorias que dependem demais do que a gente chama de um longo lead time, né? Então, móveis, por exemplo, linha branca. Então, isso é uma das coisas que a gente fez, a gente antecipou, e aí você começa a entrar na questão de que eu preciso negociar com os meus fornecedores, porque isso aqui tem custo de capital, né? Eu não tenho fluxo de caixa disponível o tempo inteiro. Eu já trabalho com nível de estoque que tem que ser um pouco maior do que o normal pela complexidade logística, Sim, né? tá lá Pelo na lead região. time e tal, exatamente. E aí eu tenho que ter mais ainda em função disso. E aí eu tiro também a minha, vamos falar assim, a minha linearidade do fluxo de estoque e aí eu começo a criar gargalos, né? Porque qual que é o espaço que eu tenho para estocagem? Ele é limitado. Na hora que eu antecipo compra, então eu aumentei um volume onde eu tenho um espaço menor. Eu criei né? Eu enfrentei um primeiro gargalo. Então eu preciso trabalhar com o quê? Com estoque, com armazenagens adicionais. Então isso gera custo também. Sim, né? sim. Então trabalhar essas variáveis aqui, elas são muito importantes. Mas essa é uma das coisas que a gente fez para lidar com a seca no ano passado. Outra coisa. Isso vale um artigo, desculpe interromper, mas isso vale um artigo numa revista de business que seria o just in time da crise climática. Não Você sabe que não é... Que não é just in time, é se preparar para a adaptação climática mesmo. Você sabe que um dos nossos conselheiros, o professor Jacques Marcovitch, ele é... eu conheço ele. Claro, isso é uma autoridade no assunto. Pois é, ele tem uma visão ampla de mundo e ele tem trazido várias provocações para a gente. Então, por exemplo, acho que aqui são dois fenômenos que foram muito marcantes. Um a pandemia, o outro é a crise da seca do ano passado. Ele nos solicitou que a gente fizesse um material com os aprendizados de cada um desses. Então a gente contratou um jornalista. Interessante. Esse jornalista fez uma série de entrevistas com vários executivos da Bemol, com várias pessoas que atuaram para entender o que isso aqui. aconteceu E a gente gerou publicações. Então a gente tem uma publicação da seca, a gente tem uma publicação da pandemia, para que a gente não perca o conhecimento. Essa curva de aprendizado não... Isso exatamente. É público? Não, é interno. Pode me mandar? Posso. O Matthew foi diretor da National Geographic durante muitos anos. Não, posso. Eu tenho interesse nesse assunto e eu nunca ouvi um caso ele sofre tão interessante. A cada notícia climática ele fala, eu falei, ninguém ouvia. Mas eu estou interessado nesse assunto e eu achei muito interessante. Pois é. Então, isso aqui são adversidades que, assim, podem comprometer de uma maneira irreversível o teu negócio. Né? Sim. A ponto de você ficar sem mercadoria. Tanto é que, se você for ver todas as estatísticas sobre o Black Friday do ano passado, e Black Friday hoje é a data mais importante do varejo, né? Sim. Você, de maneira geral, o varejo do ano passado performou pior no Black Friday comparado com os outros anos. A gente performou muito melhor. Por quê? Porque a gente tinha produto. Olha só. Você entendeu? Porque, e você tem que enxergar todas as questões, porque tem vários fluxos. Do que a gente vende hoje, 2/3 eu trago de fora da Zona Franca de Manaus e 1/3 é da Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus, por exemplo, telas,
praticamente tudo é produzido na Zona Franca de Manaus, né? E é um produto que tem muita venda e muita demanda. Quando aconteceu a crise climática, por exemplo, para todas as empresas da Zona Franca de Manaus, eles precisam de componentes. Sim. Então, eles também ficaram limitados com termos de componentes, então a produção deles também ficou afetada. Com a produção deles ficarem afetada, esse é o problema no inbound deles. Mas depois eles também precisavam mandar os produtos para o sul e sudeste. E aí também outro problema. Custo de transporte Sim, e tal. Então, o que eu fiz, na verdade? Eu me preparei e antecipei muito meus estoques e fiz boas negociações com as empresas de tela para eu ter uma disponibilidade alta durante o quarto trimestre do ano passado. Então, assim, a gente nunca vendeu tanta tela como a gente vendeu no ano passado, né? Então, você precisa enxergar as ameaças e transformar em oportunidades. Para isso, você precisa estar muito atento, né? Então, isso é parte do que a gente tem feito aí para poder lidar com essas situações. E aí, nessa questão da estratégia, eu acho que um ponto importante é a questão da logística, tá? Assim, só passando, acabei não falando, mas é tanta coisa. A gente tem o e-commerce caboclo. Tá? O que é o e-commerce caboclo? O nome é ótimo. O nome é ótimo. Inclusive, tem uma publicação que saiu, acho que na The Economist, Sim. né? Falando sobre a Amazon da Amazônia, né? Olha só. E fala muito sobre a operação de e-commerce caboclo. O que foi essa transformação nessa estratégia de interiorização e adensamento? Lembra que eu falei para vocês que quando a gente assumiu, a gente estava em 6 municípios? Sim, claro. Né? A gente tinha 20 lojas, 4 farmácias em 6 municípios. Que 6 municípios? As 4 capitais, né? E 2 municípios que eu diria que são entre os maiores municípios do Amazonas depois de Manaus. Tá. Né? E com acesso rodoviário. Então eu tenho 151 municípios nesses 4 estados e eu estou em 6. E onde eu tenho uma facilidade, que são as 4 capitais desses 2. A gente chegou e falou o seguinte, eu preciso penetrar nessa Amazônia densa, profunda e interiorizar. O que a gente começou a fazer? A gente escolheu uma cidade que chama Altazes como piloto. A gente estruturou uma operação onde a gente foi para lá, colocou o Wi-Fi na praça principal e liberou, oferecendo o quê? Crédito para as pessoas. Eu estou falando de uma cidade de 35 mil habitantes, tá? Começou a disponibilizar crédito para os moradores. Primeiro você disponibilizou sinal. Sinal. Depois crédito e depois logística de entrega. E aí acesso ao meu e-commerce, certo? Tá. E aí eu montei uma operação logística que eu consegui atender eles com uma entrega por semana. Tipicamente, genial. É muito difícil você conseguir comprar produtos. Quem vai entregar em Altazes rápido, né? Não tem escala, é muito caro, né? Então a gente montou alguns thresholds para poder atingir e colocou lá um target para vender em um mês 60 mil reais, né? Nessa operação de Altazes. Bom, em uma semana a gente vendeu 60 mil reais, a gente entendeu que de fato tinha uma demanda lá represada, porque eu estava oferecendo os produtos com o mesmo preço de Manaus e com frete competitivo. Tipicamente, as opções que ele tem é de algum comerciante local que tem que buscar os produtos de fora e tal, e ele acaba pagando 30%, 40% mais caro. Sim. Né? E aqui eu estava oferecendo pelo preço de Manaus com frete competitivo. E com crédito. E com crédito, né? Então, isso aqui... ajudar o cliente a fazer o pedido, então esse é um segundo estágio, e o terceiro estágio é loja, né? Então quando eu falo que eu estou hoje em 20 cidades e não mais em 6 cidades, quais são essas 14 cidades adicionais? São 14 cidades onde a gente abriu loja pelo interior. Assim, a inteligência que vocês criaram para atender essa região é única.
Assim, eu acho que o espírito pioneiro da Bemol nunca diminuiu a intensidade, né? Não, muito pelo contrário. A gente coloca cada vez... É muito legal também você usar essas adversidades para criar oportunidades. E ver uma oportunidade nisso. Claro, claro. Sim, e fazer pequenas adaptações para funcionar, agora com as variáveis novas, por exemplo, da crise ambiental. Pois é, pois é. Ó, Marcelo, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Legal. Muito legal ver a paixão e o trabalho de vocês nessa região e como vocês estão viabilizando para essa população toda o acesso a crédito, a produtos, o acesso à logística. Nota 1000, adoramos conhecer a Bemol um pouco mais. Legal. Parabéns. Obrigado.